Oi, eu sou a Frida, esse é o Variável Oculta e sejam todos bem-vindos a mais um relato. A nossa história de hoje vai se passar com a Yara, que depois que a mãe faleceu, foi lá na casa da mãe arrumar algumas coisas e descobriu coisas que ela não queria saber sobre a família dela. Vamos pro relato, mas não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário também, que é muito importante e ajuda o canal a crescer. Ah, e não esquece que se você também tiver um relato, seja ele curto ou longo, você pode enviar nesse e-mail que está aqui na descrição. Agora vamos pro relato. Oi, Frida. Meu nome é Yara, pode falar. Não tenho vergonha nenhuma da minha história, só acho que ela precisa ser contada com cuidado, porque não é assustadora do mesmo jeito que a maioria dos relatos que você lê. Ela é assustadora de outro jeito. Minha mãe morreu em setembro do ano passado, câncer de pulmão, um diagnóstico tardio. Foram 4 meses entre descobrir e perder ela. Eu sei que para quem nunca passou por isso pode parecer tempo suficiente para se preparar, mas não é. Não existe tempo suficiente para isso. Ela morava sozinha numa cidade a mais ou menos umas 3 horas de São Paulo, onde eu cresci e fui embora aos 18. A casa era dela desde antes de eu nascer, e ela comprou com o meu pai antes do divórcio, e acabou ficando com essa casa na separação. Passou os últimos 23 anos sozinha lá, do jeito que ela gostava. Minha mãe era daquele tipo de pessoa que preferia a própria companhia. Eu herdei isso dela, aliás, entre as poucas coisas que a gente tinha em comum. A relação com ela era complicada. Não vou romantizar agora que ela morreu, porque acho que ela não gostaria disso. Ela era direta, não gostava de falsidade e ia achar uma hipocrisia da minha parte ficar pintando uma coisa que não era. A gente se amava, mas tinha uma distância entre nós que nenhuma das duas nunca soube como atravessar. Eu acho que a gente ia tentar eventualmente, mas esse eventualmente nunca veio. O combinado era que eu iria até lá uma semana depois do funeral para organizar os pertences, ver o que ia doar, o que guardava e deixar a casa pronta, para colocar à venda. Minha tia se ofereceu para ir junto, mas eu disse que preferia ir sozinha. Precisava de um tempo com aquilo tudo, sabe? Cheguei numa tarde de quarta. A chave estava com a vizinha, a dona Sônia, que me recebeu com um abraço longo e um pote de sopa. Ela disse que ia me deixar à vontade, que estava lá do lado se eu precisasse de alguma coisa. E foi embora sem fazer mais perguntas. Gente boa essa dona Sônia. Bom, entrei na casa. Tem uma coisa muito específica no cheiro de casa de pessoa que morreu. Não é o cheiro de morte, é o cheiro da vida dela, intacta, só que sem ela ali. O perfume que a mãe usava ainda estava no ar. A comida que ela fez por último, deixando um rastro na cozinha. A casa do meu pai tinha cheirado assim quando ele morreu, anos atrás, e eu tinha esquecido como isso machuca de um jeito que não dá pra explicar. Fiquei parada na entrada por um tempo. Depois fui. Os primeiros 2 dias foram de trabalho mesmo. Organizar roupas, separar o que ia para doação, esvaziar os armários. Minha mãe era organizada. Cada gaveta tinha um propósito, cada prateleira fazia sentido. Facilitou o trabalho, mas também deixou mais estranho, porque eu ficava encontrando a lógica dela em cada coisa, entendendo como ela pensava através dos objetos, e ela não estava lá para eu perguntar nada. Foi no 3º dia que eu encontrei o quarto. Não era um quarto escondido, era um cômodo nos fundos da casa que eu sempre soube que existia, e quando eu era criança era despensa, ficava trancada e eu nunca tinha muita razão para entrar ali. Quando eu fui depois de adulta e visitava, nunca pensei naquela despensa, porque ficava ali, porta fechada, e eu passava em frente sem pensar muito. A chave estava num gancho na cozinha, junto com as outras, não escondida, só que não estava direto na porta. Abri a porta esperando prateleiras de mantimento velho. A despensa tinha sido transformada em algum momento que eu não sabia dizer quando. Tinha uma mesa pequena, uma cadeira, uma luminária de chão. Nas paredes, prateleiras com caixas organizadas por ano. Eu vi as datas nas laterais. 1987, 1994, 2003, 2011. Em cima da mesa tinha um caderno aberto. Eu me aproximei sem tocar. Era a letra da minha mãe. Aquela letra miúda e inclinada que eu reconheceria em qualquer lugar. A última entrada era de agosto, um mês antes dela morrer. Não li. Fechei o caderno, coloquei de lado e fui olhar as caixas. A de 1987 tinha cartas, muitas cartas, amarradas com elástico por remetente. Eu reconheci o nome do meu pai em um dos maços. Reconheci o nome da minha avó em outro. E num 3º maço, amarrado com um elástico vermelho diferente dos outros, um nome que eu nunca tinha visto. Aqui vou chamar de Jonas. Não era parente que eu conhecia, não era um amigo que ela tinha mencionado. E eram umas 30 cartas, todas do mesmo remetente, ao longo de quase 10 anos. Peguei a primeira, hesitei, mas acabei lendo.
Frida, eu não vou transcrever o conteúdo das cartas aqui, porque acho que tem coisas que pertencem às pessoas mesmo depois que elas morrem. Mas vou dizer o suficiente para você entender o peso do que eu encontrei. Minha mãe tinha tido um filho antes de mim, um menino, que ela entregou para adoção em 1986, um ano antes de se casar com meu pai, que ela nunca mencionou para ninguém da família, que eu saiba, que escrevia para ela desde os 18 anos, quando descobriu que era adotado e foi atrás da mãe biológica. E ela respondia. Eu encontrei as minutas das respostas dela numa caixa separada, com a data de cada uma. A última carta dele era de 2019. A última resposta dela era do mesmo ano. 5 anos de silêncio antes dela morrer. Eu não sei o que aconteceu nesses 5 anos. Não sei se foi decisão dele, dela ou dos dois parar de escrever. O caderno provavelmente tinha essa resposta, mas eu não consegui abrir ele de novo naquela semana. Fiquei os dias seguintes num estado que eu não sei escrever direito. Não era raiva. Eu tentei sentir raiva, mas não consegui. Era mais aquela sensação de olhar para um quebra-cabeça que você achava que conhecia e perceber que faltavam peças que você nunca soube. Fui entender coisas que nunca tinham feito sentido. O porquê ela foi tão dura comigo na adolescência quando eu comecei a namorar. Porque ela nunca quis falar sobre o período antes de conhecer o meu pai. Porque uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu perguntei se ela queria ter tido mais filhos e ela ficou em silêncio por tempo demais antes de mudar de assunto. Na última noite antes de ir embora, sentei naquela cadeira e abri o caderno. Eu só li a última entrada. Ela tinha escrito sobre mim, sobre como queria ter sido mais próxima, sobre como achava que eu ia ficar bem. Sobre como torcia para que eu encontrasse as coisas que eu procurava. E no final, uma frase que eu não vou esquecer enquanto eu viver. Ela disse: espero que ela perdoe o que eu não vou conseguir explicar. Algumas coisas eu guardei para proteger e sei que proteção e silêncio são parecidos demais às vezes. Eu fechei o caderno e fiquei sentada no escuro por um tempo. E aí aconteceu a única coisa que classifico como sobrenatural nessa história toda. A luminária de chão que eu tinha desligado quando entrei acendeu sozinho. Ficou acesa por uns 30 segundos e depois apagou. Pode ter sido elétrico, pode ter sido qualquer coisa, mas eu precisava muito naquele momento que fosse ela. Então eu decidi que a luz ter apagado e que a luz ter acendido foi ela. Voltei para São Paulo no dia seguinte, coloquei a casa à venda, guardei as cartas, o caderno e as caixas numa mala que ficou no meu armário por 3 meses sem eu abrir. Em janeiro desse ano, eu contratei um serviço de busca de familiares. Tô no processo. Não sei o que vou encontrar, não sei se ele vai querer me conhecer, não sei se tô fazendo a coisa certa. Mas acho que minha mãe guardou aquilo tudo por 40 anos num quartinho, nos fundos da casa, porque não sabia o que fazer com isso. E sinto que agora é comigo. Pelo menos é isso que eu tô decidindo acreditar. Um abraço, Frida, e obrigada por ler até aqui. Muito obrigada pelo seu relato, Yara, e eu ainda estou arrepiada. Ainda tô arrepiada. Gente, eu acho que muitas famílias têm segredos assim, né? Famílias têm segredos. Famílias são compostas por muitas pessoas e essas pessoas geralmente têm segredos. Então eu acho que realmente... Eu não sei, ela não tinha... Quer dizer, ela tinha como prever que ela ia morrer porque teve um tempo dentro do diagnóstico e ela partir. Se ela não se livrou daquilo... De certa forma, eu acho que foi o jeito dela de contar pra você o que aconteceu, de te dar alguma resposta. Porque, gente, manter um segredo assim, sobre o seu passado, sobre uma parte que é importante, né, de alguma forma, gasta uma energia, né, então... Mas eu fico feliz que... Eu não sei se a decisão certa é você tentar entrar em contato com essa pessoa. Mas eu acho que você tem que fazer aquilo que você acha que é melhor pra você. E se a pessoa não quiser respeitar esses limites, sabe? Enfim. E é isso. Agradeço muito pelo seu relato. Você que tá assistindo, deixa aqui nos comentários o que você achou. E não esquece de enviar o seu relato longo, curto, sobrenatural ou não pra esse e-mail aqui na descrição. É isso, então. Até a próxima.